Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. O Congresso Nacional reagiu mal ao anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de reoneração gradual da folha de pagamento. A medida provisória substitui uma lei recém-promulgada que prorroga por 4 anos a desoneração da folha para 17 setores, depois de o próprio Congresso ter derrubado o veto do presidente Lula. O senador Efraim Filho, autor do projeto de lei aprovado e depois vetado por Lula, e outros senadores manifestaram preocupação com a insegurança jurídica das empresas. A regra atual da desoneração vence em 31 de dezembro. E o presidente Lula sancionou com vetos a lei que acelera o registro de agrotóxicos no Brasil. A lei foi publicada nesta quinta-feira em edição do Diário Oficial da União. Depois de 24 anos tramitando no Congresso Nacional, o texto foi aprovado no Senado em novembro e enviado à sanção. A nova lei estabelece prazos para a autorização de novos defensivos agrícolas. Ao todo, o presidente Lula vetou 14 trechos da lei aprovada pelo Congresso. Entre os pontos vetados estão o trecho que determinava o Ministério da Agricultura como o único órgão capaz de coordenar reanálises dos riscos de agrotóxicos, retirando a função do IBAMA e da Anvisa, o texto que retirava a competência do IBAMA e da Anvisa para análise das alterações em registros de agrotóxicos, o artigo que utilizava o Ministério da Agricultura e o IBAMA para deferirem pedidos de produtos à base de ingrediente ativo em reanálise, mesmo antes da conclusão do procedimento, e o trecho que dispensava as empresas de colocar nas embalagens, de forma que não seria possível apagar, o próprio nome e a advertência de que o recipiente não pode ser reaproveitado. Na maioria dos casos, o presidente justificou os vetos pela inconstitucionalidade dos artigos, até do risco à saúde humana e ao meio ambiente. Apesar da inflação do aluguel subir em dezembro, o indicador fecha o ano de 2023 em queda recorde. Desde abril, o índice geral de preço-mercado no acumulado do ano está no campo negativo. A inflação do aluguel teve alta de 0,74% em dezembro, mas mesmo assim, no acumulado ao longo do ano de 2023, o indicador apresentou queda de 3,18%, a maior baixa anual da série histórica. Os dados são do Índice Nacional de Preços Mercado, levantado pela Fundação Getúlio Vargas. A queda teve influência da produção de soja, milho e óleo diesel. Por outro lado, as maiores influências de alta partiram da gasolina, plano de saúde e aluguel residencial. No mesmo mês do ano passado, a variação mensal havia sido de 0,45%. Em 2022, o indicador fechou o ano com alta de 5,45%. Apesar de o número ter sido positivo em dezembro, ele não foi capaz de impedir que 2023 apresentasse queda. No acumulado dos 12 meses anteriores, o IGPM está no campo negativo desde abril. O percentual acumulado do IGPM é aquele que seria repassado às locações com aniversário de vencimento no próximo mês. Mas a maioria dos contratos possui cláusulas que barram o reajuste negativo do indicador, o que deve ocasionar a manutenção do valor pago atualmente pelos inquilinos. O líder norte-coreano Kim Jong-un pediu para que sejam acelerados os preparativos de guerra. Kim tratou do tema na reunião plenária do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que governa o país, na qual são esperados anúncios de decisões políticas para 2024. Os comentários de Kim chegam uma semana depois de ele advertir que seu país não hesitaria em lançar um ataque nuclear em caso de provocação com armas atômicas. Kim tratou do tema na reunião plenária do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que governa o país, na qual são esperados anúncios de decisões políticas para 2024. Kim garantiu que a situação militar na Península da Coreia se tornou extrema devido às ações sem precedentes dos Estados Unidos. Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos intensificaram a cooperação militar diante da onda de testes armamentistas dos norte-coreanos, e ativaram um sistema para compartilhar informação em tempo real sobre os lançamentos de mísseis de Pyongyang. Há algumas semanas, um submarino americano de propulsão nuclear chegou ao porto coreano de Busan
e o governo americano enviou bombardeios de longo alcance para executar manobras com Seul e Tóquio. O presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, apresentou ao Congresso um pacote de leis, textos que contemplam a desregulamentação da economia após o decreto aprovado pelo mandatário na semana passada. As medidas provocaram manifestações contra ele e até o momento levaram 6 pessoas à prisão. A quarta-feira foi de protestos na Argentina. Convocadas pelas principais centrais sindicais, milhares de pessoas se concentraram em frente ao Palácio dos Tribunais em Buenos Aires para pedir que se declare inconstitucional o decreto publicado na semana passada, para reformar ou revogar mais de 300 normas. Organizações sociais também aderiram à mobilização. A manifestação ocorreu de maneira pacífica até depois do meio-dia, quando um grupo de pessoas teve problemas com policiais que tentavam impedir que fechassem uma rua. Houve confusão. O presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, apresentou nesta quarta-feira ao Congresso um pacote de leis que contemplam a desregulamentação da economia após o decreto presidencial aprovado pelo mandatário na semana passada. Medidas que provocaram manifestações contra ele e que até o momento levaram 6 pessoas à prisão. O decreto limita o direito à greve, modifica convênios trabalhistas e o sistema de indenizações por demissão, redefine a jornada de trabalho, abre as portas à privatização de empresas públicas e revoga leis de proteção dos consumidores contra aumento dos preços. Milei, que tomou posse em 10 de dezembro com a promessa de reduzir os gastos do Estado, já anunciou que não vai renovar os contratos de 7 mil funcionários públicos. A inflação na Argentina passa de 160% e a pobreza atinge mais de 40% da população. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a fazer duras críticas ao presidente da Argentina, Javier Milei, após o anúncio sobre o decreto para desregularizar a economia. Fíjense o desastre da Argentina. ¿Se han dado cuenta? Vejam o desastre da Argentina, se deram conta? A loucura. Um decreto ditatorial do presidente neonazista de ultradireita argentino, eliminando todos os direitos do povo. Argentina eliminando todos os direitos do povo. Maduro fez diversas críticas desde a eleição de Milei como presidente em novembro, garantindo que é uma imposição ao povo argentino. Milei é um construto, uma elaboração do sionismo e do trumpismo para ensaiar um projeto de colonização de um país tão importante e tão grande como a nossa irmã Argentina. Tão importante e tão grande como nossa irmã Argentina. Milei apresentou na quarta-feira ao Congresso um pacote de leis depois do decreto que aprovou na semana passada para reformar ou derrubar mais de 300 normas. A iniciativa, que provocou fortes manifestações, vai entrar em vigor na sexta-feira no marco de um ajuste fiscal que já causou uma desvalorização do peso de mais de 50%. Milei também anunciou que não vai renovar os contratos de 7 mil funcionários públicos. E olha só, um projeto na Colômbia transforma madeira de desmatamento ilegal em lar para abelhas e ajuda a diminuir o problema do risco de extinção das produtoras de mel. A madeira volta para casa. Esse é o nome de uma iniciativa ambiental no departamento colombiano de Santander que implementa a reutilização de madeira de extração ilegal para fazer colmeias. O que fazemos anualmente são 10 operações que nos permitem apreender cerca de 1.000 metros cúbicos de madeira em Santander. Com essa madeira, o que estamos propondo é que possamos beneficiar mais de 100 famílias com apiários, que essa madeira volte para casa, convertida na forma de apiários, para poder polinizar nossas florestas novamente. Quando um juiz determina a origem ilegal da madeira, o material é enviado para uma oficina onde são montadas as caixas ou apiários. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em nível nacional, quase metade da madeira comercializada na Colômbia é de origem ilegal. A iniciativa em Santander busca aproveitar o recurso apreendido, impulsionar a economia das comunidades apícolas e mitigar o problema do risco de extinção das abelhas, que são essenciais para a biodiversidade e a agricultura devido à sua função polinizadora.
A principal ameaça é que ficaremos sem árvores e não haverá flores, porque sem flores não há abelhas. Sem abelhas não há humanos, ficamos sem comida. Se nos acaba a comida a nosotros. Na Colômbia, estima-se que 3.000 colmeias morrem a cada ano, cada uma com capacidade para cerca de 50.000 abelhas, às vezes mais. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.